Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o 50º dia, são 50 dias que já se passaram da leitura das Escrituras Sagradas. Hoje estamos finalizando o livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 39 e 40. Na leitura anterior nós vimos, estamos vendo nas leituras anteriores, nas últimas, os detalhes que Deus pede através de Moisés para construir o templo, o tabernáculo e tudo que nele há dentro dele. E a gente terminou então vendo os detalhes dessa construção, E havia duas pessoas que eram grandes artesãos, E eles fizeram então a construção, estão fazendo a construção desse lugar santo, E que Deus iria estar na presença dele, juntamente com os sacerdotes, o sumo sacerdote, Arão, seus filhos. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, capítulo 39, versículo 1. Iremos encerrar aqui, então, assim, esse livro. Diz assim, as confecções das roupas, Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez um colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou-o usando os fios de ouro e os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar a lâmina fina e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios e tecidos azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suporte de filigranas de ouro e nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se gravava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete com recordação de que o sacerdote representava os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedra ônix. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de jacinto, ágata e ametistas. A quarta fileira tinha um crisólito, ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suporte de filigrana de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fio trançados, de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e 2 argolas de ouro que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes ao suporte de filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral,
junto com o colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras, e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral e as argolas do colete e dos cordões azul, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete, acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, né? Então, a gente vê as confecções das roupas sacerdotal e também desse colar, né, com 12 pedras de alta, né, pedras de altos valores, simbolizando, né, cada um das 12 tribos de Israel. É interessante que foi feito com muito, não só com habilidade, mas com muito cuidado, né? E sempre conforme Deus havia ordenado. Então, Deus ordenou e eles foram obedientes, fizeram justamente o que Deus fez e sendo cuidadosos e fazendo o melhor, né? Outras peças de roupas para os sacerdotes. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com colete sacerdotal. Versículo 23. Com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Abraão, a abertura foi reforçada com uma argola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios tecido azul, roxo e vermelho, e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos de romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse o seu serviço conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino e o turbante especial, e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino. E as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo, vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada e o emblema da santidade. Gravaram nela, como um selo, as palavras santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul, a parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída e os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas, as bases, as coberturas da tenda feitas de pele de carneiro, tingidas de vermelho de couro fino, as cortinas internas que protegiam a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e óleos de oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar do bronze com grelha de bronze, as varas para transportá-lo, os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, as cortinas para as divisórias do pátio, das colunas, de suas bases, a cortina para a entrada do pátio e as cordas das estacas. Todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias do tabernáculo, a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para o sacerdote vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo. As roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas dos seus filhos vestiram durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho, quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado. Abençoou o povo. Capítulo 40. O tabernáculo é armado. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca.
Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro, ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília. Para consagrá-los assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-lo. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-lo. Traga Arão e seus filhos até a entrada do encontro e lave-os com água. Vista Arão com roupas sagradas, unja e consagre-o, para que sirvam como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungido o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com unção os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança, as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e cobriu-a com a tampa, o lugar da expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna para que fique protegida, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, o lado de fora da cortina interna, arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado, pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo, acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso da tenda do encontro, diante da cortina interna. E queimou sobre ele o incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina da entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro do altar e encheu de água, para que o sacerdote pudesse se levantar. Moisés, Arão e seus filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximou do altar, entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava em cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permanecia aonde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava ao ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. Isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Então, agora a gente vê aqui, então, todo o término, né? O término de toda a construção do tabernáculo e a utilização dele, aonde Deus, né, pairava, descia sobre o tabernáculo. Aí a gente vê, então, o término aqui do livro de Êxodo, a grande história, né, da libertação do povo, o cuidado, o carinho, o amor de Deus
né, o ouvir as orações, a ouvir o clamor, né, usar toda a história de Moisés, né, desde da morte, né, das mortes das crianças até 2 anos, ao livramento, né, quem foi que pegou Moisés, enfim, toda essa história aqui a gente vai ver, né, no panorama bíblico. Nós temos um panorama bíblico de todos esses 66 livros, né? A gente tem um estudo de resumo de cada um dos livros. Inclusive, eu coloquei, né, aqui no canal recentemente o panorama bíblico do momento, né, interbíblico, do velho, né, da velha aliança para a nova aliança. A gente está aí estudando e de tempos em tempos eu vou postando aqui o panorama bíblico desses livros, né? A gente já fez de Gênesis e agora, né, ao término desse livro do Velho Testamento de Êxodo, né, a qual Moisés também é o escritor e é o autor aqui, né, a pessoa, né, o homem principal sendo usado por Deus, nós iremos, se Deus permitir assim, lermos Novo Testamento, Nova Aliança, o livro de Gálatas. E se Deus me permitir, amanhã iniciaremos esse novo livro e vamos para o 51º, né? São 51 dias da leitura. A ideia é lermos toda a Bíblia em 365 dias e não só ler por termos realmente uma quantidade ou bater alguma meta, recorde, mas sim a gente se aproximar de Deus através das Escrituras Sagradas. Bom, vamos então fazer uma oração ao término aqui desse livro, para a gente encerrar a leitura de hoje. Santo Deus, Pai querido e amado, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de completar a leitura do livro de Êxodo, Pai. O grande Moisés que o Senhor usou e ele cumpriu aqui parte do seu propósito, da sua missão. Nós vamos ainda ver, Pai, o decorrer de toda essa história, se assim o Senhor permitir. Mas nós vimos o teu carinho, o teu cuidado, o teu amor, a sua relação que o Senhor quer com o teu povo, Pai, e que o seu povo seja obediente ao Senhor nos dias de hoje, Pai. Obrigado porque temos a Escritura em nossas mãos, em nossa língua. Nos dê, Pai, compreensão através do teu Espírito para seguirmos a sua vontade, Senhor. Por mais dificuldade que nós passamos muitas vezes, ajude a sermos fiéis ao Senhor, Pai. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal no dia de hoje. Esteja conosco, acompanhando. E abençoe todas as pessoas que aqui vão estar acompanhando essa leitura, Pai. Que haja compreensão na vida de cada um nesse relacionamento. Obrigado, Pai, por tão carinho e amor que o Senhor tem. Ajude a sermos cuidadosos com as coisas que são para o Senhor, Pai. Como esses artesãos foram, como cada detalhe foram feito dentro do tabernáculo. Sabemos que o véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Senhor através do teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Bom, Deus te abençoe. Se você perdeu algum dia dessa leitura, não vai ter nenhum problema, né? Você vai conseguir acompanhar esses 50 dias de leitura. Na descrição desse vídeo tem uma playlist. E ao final desse vídeo você vai ver aqui então um card aparecendo para você ir até o dia anterior. Convide as pessoas a se juntar a nós, compartilhando, curtindo, deixando seus comentários, fazendo as suas perguntas, seguindo o canal se você ainda não segue e ali ativando o sininho para você receber, né, cada vídeo que eu postar aqui, você então vai ser notificado para poder seguir os conteúdos. Se você está gostando, então escreve aí para a gente, se manifeste, né? Que Deus te abençoe e que, se assim Deus permitir, amanhã iniciaremos mais um novo livro, no 51º dia
da leitura. Deus te abençoe e nos vemos amanhã, se Deus assim permitir.